Ori, o grande vitorioso. No primeiro vídeo estudamos o termo Ori, que pode ser amplo, envolvendo conceitos abstratos e físicos. Também abordamos a necessidade de alimentar Ori e hoje falaremos como alimentar Ori. Entendemos que bons pensamentos, boa conduta é uma forma de fortificar Ori e com isso atraímos a boa sorte. Os Yorubás possuem rituais que alimentam Ori espiritualmente e o fazem através do Bori ou Oribibó, que teoricamente são a mesma coisa. É nesse ritual que Ori se alimenta. É possível Ori participar enquanto o Orixá come, porém o Orixá não participa quando o Ori for comer. Segundo os Yorubás, o Orixá não come junto nem participa do ritual do Bori. Dessa forma, se Ori comer, é ritual de Ori. Se Orixá comer, é ritual de Orixá. Algumas famílias do Batuque preservaram o ritual para Ori, através do Oribibó ou Bori, que apesar de possuírem alguma diferença entre as ritualísticas, possuem a mesma finalidade. Já outras famílias consideram rituais diferentes. Algumas famílias chamam de Bori um ritual de Orixá, e às vezes chegam a chamar de Bori de Orixá, e fazem esse ritual com aves e às vezes com 4 pés. No entanto, não há registro de quem ou quando iniciou esse costume. Conclusão: quando Ori come, Orixá não come. Ori se alimenta sobre a cabeça da pessoa. Nessa ocasião, o Orixá não participa, nem os Orixás irão comer no corpo. De outra forma, quando o Orixá está comendo sobre a cabeça da pessoa, Ori está junto. Sobre o ritual de Bori de Orixá, que algumas famílias do Batuque adotam, no Candomblé há um ritual semelhante, chamado de Bori de feitura. Beniche, em Orun-Aie, diz que esse rito não é reconhecido nas casas tradicionais. E para finalizar, não desejamos normatizar nem criticar, apenas temos como finalidade registrar os costumes e tradições e ritualísticas para gerações futuras. Se você gostou desse conteúdo, convido a curtir, compartilhar e ajudar o nosso canal. Até a próxima, pessoal!